Aleluia! Eu saúdo os ouvintes nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz nessa noite com tudo que foi manifestado para a honra e para a glória do Senhor nesta noite. Amém? Eu quero externar minha gratidão ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele concede de ministrar a sua palavra, de cooperar com o ministério da qual eu faço parte. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração no nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Marcelo, pela confiança que me deu nesta noite também, juntamente com os líderes desse ministério, marcados para impactar, Alex e Adiaxo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e por cada irmão da mídia aí que o Senhor usou, por cada irmão, Bia, Ana Luísa, que Deus usou aqui no louvor, e Ele continuará falando aos nossos corações, amém? Porque a palavra que é semeada, ela jamais voltará vazia, amém? Abra sua Bíblia, se você tiver seu smartphone, ou apenas escute essa breve reflexão da parte de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1, o 2, o 3, do 1 ao 5. E depois nós vamos ler o versículo 14, amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. E depois nós vamos ler o versículo de número 14. Amém? Que diz assim, a minha versão é a King James. No princípio era a palavra. Algumas versões se referem ao verbo. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam. Versículo 14, que diz assim: E a palavra foi feita carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheia de verdade. Amém? Eu complemento a oração da serva do Senhor nessa noite, clamando, Senhor, que todo principado e potestade, meu Deus, que queira obstacularizar, meu Deus, este trabalho, nós oramos para que caia por terra no nome de Jesus. Reina neste lugar, Senhor. Reina, meu Deus, nesta cidade. Esta cidade é tua, Senhor, porque onde a tua igreja está plantada o teu reino. Amados ouvintes da palavra do Senhor, quando nós analisamos o Evangelho segundo escreveu João, nós vamos perceber que João, como evangelista, ele está, pela revelação dada pelo Espírito, ele traz uma visão diferente de Cristo, do qual é descrita nos outros evangelhos. Nós vamos ver que o Cristo apresentado no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas, de acordo com a revelação dada, podemos dizer que é um Cristo histórico. Mas nós, quando analisamos a palavra de Deus escrita por João, nós vamos ver que João escreve Cristo para combater a filosofia que estava sendo empregada durante o primeiro século, do final do primeiro século da igreja fundada por Deus. Algumas doutrinas começaram a se querer ser inserida no seio da igreja primitiva. E João, ele é levantado por Deus para desfazer todo o engano que queria obstacularizar a revelação dada por Jesus Cristo. Quando nós olhamos esse texto,
nós vamos perceber que a tônica do evangelista João é no verbo de Deus. Algumas versões vão demonstrar que João ele começa o seu evangelho falando da palavra de Deus. E quando João ele começa o seu evangelho desta forma, ele quer demonstrar para todo conhecimento que se opõe a Deus, que o Deus que ele está revelando no seu evangelho é o Deus que estava desde a eternidade com o Deus Todo-Poderoso, e este Deus só pode ser revelado através de Jesus Cristo. Existia uma doutrina chamada estoicismo que estava sendo empregada no seio da igreja contemporânea, daquela época, a igreja primitiva. E esta doutrina tentava desvirtuar o conceito de Deus, trazendo conceitos filosóficos, trazendo conceitos históricos, e esses conceitos estavam tentando adentrar no seio da igreja e contaminar para que as pessoas tivessem uma visão diferente do que é Deus. Mas João, pela revelação do Espírito, ele vai dizer: no princípio era a palavra. O que é que João está explicando? Que em uma eternidade passada existia um Deus que antes que as coisas viessem a existir, ele já existia. E este Deus, João fala, é Jesus Cristo. Jesus Cristo e Deus são um em sua essência, em sua substância. Não há caminho para Deus sem ser através de Jesus Cristo. O Salmo 115 vai dizer que os deuses deste mundo, amados ouvintes, eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm mão, mas não apalpam. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que tem olhos como chama de fogo. Ele conhece todas as coisas. Ele tem mão e apalpa, porque a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas com as suas mãos e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos nossos pecados. É esse Jesus, é este Deus que só pode ser encontrado por você que está me ouvindo. Este caminho, ele só pode ser acessado através de Jesus Cristo. Não há outro caminho para a sua vida. Não há outra entrada para a vida eterna. Talvez você esteja como o evangelista João viu o povo da sua época caricaturando um Deus de acordo com o que você acha, de acordo com os seus conceitos, de acordo com as suas necessidades. Mas esse Deus, esse suposto Deus que você diz que crê, ele não se satisfaz, porque o único Deus que pode trazer satisfação para a sua alma só pode ser encontrado, só pode ser revelado, só pode ser vivido através de Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus que estava desde a eternidade criando todas as coisas. Quando Deus estava criando, Cristo estava com ele. Quando Deus estava na eternidade passada determinando, Cristo estava com ele. Quando ele disse haja luz, houve luz. Quando ele disse haja o céu, houve céu. Quando ele separou as estrelas ficaram brilhantes, porque este Deus que pode ser revelado através de Cristo é um Deus todo-poderoso, é um Deus acessível para você nesta noite. Você precisa entender uma coisa, meu amado ouvinte. Talvez estejam apresentando para você um caminho, um Deus que não se satisfaz com o Deus da Bíblia, Cristo Jesus. Talvez você esteja caricaturando Deus de acordo com a sua necessidade. Mas o Deus que João fala no Evangelho, no versículo 1, é a palavra. E a palavra, o Logos, ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é a imagem, Cristo Jesus
Colossenses capítulo 1, que Ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz que nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, sejam dominações, tudo foi criado por Ele, tudo foi criado por Ele e para o louvor da sua glória. O escritor aos Hebreus vai dizer que além de ser um Deus criador, Ele é um Deus que sustenta todas essas coisas com a palavra do seu poder. Este Deus é Cristo Jesus. Aleluia! Cristo Jesus. O Deus que conhece o profundo e o escondido. Ele conhece a sua vida. Ele sabe do que você está passando nesta noite. Você não precisa contar para ninguém, porque nós cremos no Salmo 139, no Deus que conhece o teu assentar. Ele conhece o teu levantar. Ele conhece os teus caminhos. E tudo, nada se esconde de um Deus onisciente. E esse Deus foi apresentado aqui, através dos louvores, através da adoração. E esse Deus só pode ser revelado através de Cristo Jesus. Queira você crer ou não, mas esta criação adora a Ele. Salmo 19 vai dizer: os céus manifestam a glória do Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz discurso para outro dia, e uma noite faz declaração para outra noite. Não se tem som, não se tem fala. Entenda uma coisa nessa noite: este Deus Criador que você diz que crê, Ele só pode ser vivido, Ele só pode ser revelado, Ele só pode ser visto na pessoa de Jesus. Jesus e Deus é a esperança da glória. Essas estrelas que você vê, o salmista diz, irmãos, que ele conhece todas as estrelas e chama todas pelo seu nome. É Jesus. A Bíblia diz no Jó capítulo 38, versículo 38, que ele dá determinação para os raios, e os raios se apresentam diante dele em continência. A Bíblia diz no Salmo 102, que os céus e a terra se envelhecerão, mas ele permanecerá reinando eterna e perpetuamente. É Cristo Jesus em você, a esperança da glória. Aleluia. A criação louva a Deus. As árvores batem palma em continência para este Deus todo-poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Talvez, irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 17, que Paulo, um grande evangelista e ganhador de almas, ele chega em uma determinada cidade, e em cada cidade tinha um templo para um Deus. E a Bíblia diz que Paulo, quando estava em Atenas, em Atos capítulo 17, a Bíblia diz que Paulo, ele se angustiou com a idolatria que tinha em Atenas. Nós estamos aqui como igreja, porque a nossa alma, o nosso coração, ele se angustia com a idolatria do mundo, com a idolatria da nossa nação, por deuses que não podem satisfazer a necessidade do homem. São necessidades momentâneas, são necessidades prazerosas, são necessidades fúteis que não podem trazer uma satisfação eterna. E a Bíblia diz que Paulo, ele vê diversos templos e tinha um templo ao Deus desconhecido. Talvez você diga que serve a Deus, mas não conhece Ele. Talvez você diga que crê nele, mas você não reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Isso não vai te livrar de uma ira eterna. Aí Paulo diz assim, ao Deus desconhecido em que vós adorais e não conheceis. Entenda, é possível que você esteja aqui me ouvindo, adorando, dando louvor, adoração, e não conhecer a esse Deus. Isso é, Isaías vai dizer isso,
como trapo de imundícia. Isaías 64. Porque a salvação, meu irmão e minha irmã, e amado ouvinte da palavra de Deus, ele não vem por obras. A salvação ele não vem por ações. A salvação vem em crer no unigênito de Deus, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu, e será salvo a tua casa. Há uma promessa de Deus para a sua vida nessa noite. Porque nele nós existimos e movemos. A nossa vida está escondida nele. E existe um convite da parte de Deus para você nesta noite. Nós não viemos pregar talvez aquilo que você esteja esperando. Jesus pode te curar, Ele pode te salvar, Ele pode te dar um bom emprego, Ele pode te fazer próspero nesta terra. Isto é bom, isto é bênção da parte de Deus. Mas Salomão disse que tudo isso se resume a: teme ao Senhor teu Deus. Nada disso, irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus, podem te livrar de uma condenação eterna. Porque eu vou dizer para você nessa noite, foi maravilhoso conhecer Jesus como Deus Criador, como Deus sustentador, como Deus que tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Mas esse Jesus, a Bíblia diz no versículo 14, que Ele tabernaculou entre nós. Por que Jesus veio? Talvez não seria suficiente você reconhecer uma divindade superior como Deus. Mas foi necessário que a graça de Deus se manifestasse na terra. A Bíblia diz, como foi dito em Mateus, no capítulo 1, que foi lido pelo irmão Adiaxo aqui, Maria, ela é concebida pelo Espírito. E a Bíblia diz lá em Coríntios, que graça é essa? Que Jesus Cristo, mesmo sendo rico, aleluia, Ele se fez pobre por amor de você, por amor de mim, por amor daqueles que vão receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Quem é este que momentaneamente se desfez da sua glória para vir para a terra, ser coroado com coroa de espinhos, mas Deus o recebeu com coroa de honra e de glória? Quem é esse que abdicou provisoriamente? Ele não perdeu seus atributos da divindade, onisciência, onipotência, onipresença. Ele é o mesmo, mas ele se fez homem, habitou entre nós em um corpo humano, sofreu como homem, padeceu como homem. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida em abundância. É por isso que João diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz em João também que Ele é o grande eu sou a água da vida. O que sacia você nesta noite não é um Dreia. O que sacia você nesta noite não é um copo de 51. O que vai matar sua sede nessa noite não é a Heineken, uma cerveja gelada. O que vai saciar sua sede nesta noite não é uma cerveja sem álcool. Mas o que vai saciar você nessa noite é: eu sou a água da vida, e quem beber de mim jamais terá sede. Este Jesus, Ele está aqui nesta noite, convidando você para beber dele, convidando você para beber desta fonte inesgotável. Aleluia! Ele é o pão da vida. Eu sou a água da vida. Mas no Evangelho de João ele vai dizer: eu sou o pão da vida. A alimentação que você come hoje, amanhã está com fome. Mas no Salmo 34 vai dizer: os leãozinhos têm fome e buscam e não há, mas aquele que estão no Senhor, eles jamais perdem as suas forças, eles são revigorados por este pão da vida. Ele é a água da vida. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. O Evangelho de João vai dizer, ele vai dizer o outro: eu sou, para você glorificar Ele. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e ainda que você esteja morto espiritualmente, você viverá, você nascerá de novo, porque este Jesus, Ele ressuscita a sua alma nessa noite. Eu sou o bom pastor.
Aleluia. João capítulo de número 10. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Foi cantado nessa noite que uma alma é preciosa para Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Ele, João 14, já foi dito, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai, porque se for, não vai até a Ele. Ele vai dizer ninguém vem ao Pai, apontando para Ele, porque o acesso para Deus, o acesso para a salvação é através de Jesus. É através dele o caminho, a verdade, a vida. É Jesus, a vida para aquele que está morto nesta noite. É Jesus, vida para aquele que está com espírito de suicídio nesta noite. É Jesus, vida para aquele que está em depressão nesta noite. É Jesus para aquele que quer morrer nesta noite. É Jesus, a ressurreição. É Jesus, a vida para você nessa noite. João capítulo de número 15. Eu sou a videira verdadeira. Se você não estiver enxertado na videira, você será cortado. Por isso que ele veio. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo de número 3, o versículo de número 5, que ele se manifestou por conta dos nossos pecados. E nele não há pecado. É por isso que nosso ministério é de Palmares. Mas se você aceitar Jesus nessa noite, você congrega onde você quer. Porque apesar de nós fazermos parte de uma denominação, nós viemos pregar nesta noite o Jesus Cristo, aquele que não há pecado. Mas a Bíblia diz que nós temos pecados. A Bíblia diz que todos pecaram. Romanos capítulo de número 3. E estão destituídos da glória de Deus. Salmo capítulo de número 14 vai dizer que Deus olhou desde o alto céu. Deus olha, Deus vê, Deus conhece. Para buscar algum que tenha entendimento. Para ver se alguém busque a Deus. E todos se fizeram imundos. Todos se fizeram afastados de Deus. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 20. Paulo vai repetir as palavras do salmista no capítulo 14. E vai dizer que todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um só que busque a Deus. Não há um que tenha entendimento. Entenda uma coisa nessa noite. Você, aquele que não serve a Cristo, não está condenado para uma eternidade distante dele, pelo que você faz. Porque você mente, porque se você se prostitua, porque você bebe, não. A Bíblia diz em João, vai dizer, porque por conta de um único pecado. Não são os pecados que atraem você, que tiram você da presença de Deus, mas é o único pecado. Esses pecados que você tem são consequência da sua vida, da sua natureza, porque a nossa natureza é caída, a nossa natureza é pecaminosa. Até essa natureza que eu falei nesta noite, Romanos vai dizer que espera com ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque o pecado ele tira você de Deus, o pecado ele afasta você da comunhão com Deus, o pecado ele traz momentos prazerosos, ele traz momentos gloriosos no aspecto humano, mas ele não te dá algo que é essencial. A sua vida vai passar, a sua beleza vai passar, a sua idade vai passar. Você tem saúde hoje, mas você vai ficar doente amanhã. Você pode ser curado hoje, mas amanhã você está doente. Hoje você tem dinheiro, mas amanhã o dinheiro que você tem não pode tirar você de uma doença interminável no leito de morte. Não é isso que eu vim falar. Existe uma única situação que pode tirar você da eternidade, e é o único pecado, e este pecado é de não crer em mim. Em quem? Jesus. É o único pecado. Não pense que naquele dia, você que está aqui que não receber a Cristo, vai se abrir o livro da vida, e se seu nome não estiver lá, Jesus não está dizendo você fez isso, ele só vai contar creu em mim, não. Então está condenado para um fogo eterno. Porque o mesmo termo no grego para a vida eterna é o mesmo para uma morte eterna. Entenda uma coisa nessa noite. João capítulo número 3 foi orado aqui. Nicodemos,
um homem importante, influente, ele foi procurar Jesus de noite, porque era vergonhoso procurar Jesus de dia naquele tempo. Ele era membro do Sinédrio. Homem inteligente. Vou compará-lo ele como membro do Supremo Tribunal Federal, porque ele era membro do Sinédrio, Supremo Tribunal Judaico. E aquele homem vai de noite procurando saber, porque ele ficou curioso, ele ficou empolvoroso, porque via Jesus fazendo milagres. Mas Jesus disse: importa você nascer de novo. Esta é a mensagem para aqueles que não conhecem a Cristo. Importa você nascer de novo, porque se você nascer de novo, Cristo Jesus, ele vai te dar uma nova vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo em sua vida, porque isso só pode ser feito através de Jesus. Porque ele veio em carne. E João diz, 1 João capítulo 3, versículo de número 8, porque Cristo se manifestou. Aleluia. Por nossos pecados e dele não há pecado. E 1 João capítulo de número 4. O esboço ficou em Palmares, irmão. Eu perdi o esboço. Mas 1 João capítulo número 3, versículo número 8, vai dizer que ele se manifestou. Mas ele deu seu Filho unigênito também. 1 João capítulo número 4, e Cristo se manifestou o seu amor por nós, dando o seu unigênito por nós, para que por meio dele nós possamos viver. É isso que 1 João 4 fala. E você está aqui nessa noite e você tem essa decisão de reconhecer ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você precisa entender uma coisa nessa noite. Você não tem o controle da sua vida. Você não tem o controle. Jó capítulo de número 14 vai dizer que os nossos dias estão contados na palma da mão de Deus. Tiago vai dizer que a nossa vida, ela é como um sopro que logo desaparece. Tiago vai dizer que nós não podemos fazer planos e dizer que amanhã e amanhã estaremos em tal lugar, porque a nossa vida está sob o controle de Deus. Cristo se manifestou em carne e tabernaculou entre nós. Cristo Jesus morreu a morte mais vergonhosa na época, porque a Bíblia diz em Deuteronômio que aqueles que morriam no madeiro eram malditos. A ira de Deus foi derramada em Cristo por conta do pecado da humanidade, por conta do distanciamento da humanidade de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele soou gotas de sangue no Getsemane, mas a Bíblia diz que o Cristo que soou gotas de sangue para salvar a sua alma, depois que se levantou, disse: eis-me aqui. Porque a Bíblia vai dizer que a morte, ela não deteu o nosso Senhor Jesus, porque a Bíblia vai dizer que ele se entregou à morte, porque a Bíblia vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação deste mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia vai dizer que ele foi para a cruz, irmãos, mas ele não está na cruz. O julgamento foi cruel com Cristo. As provas foram falsas com Cristo, mas ele estava no controle de todas as coisas. Porque nada que acontece em sua vida está fora da determinação deste Deus Todo-Poderoso. Jesus foi para a cruz. Jesus recebeu uma coroa de espinho que transpassou o seu crânio. Cortou. Não podemos imaginar o sofrimento de cada gota de sangue de Cristo Jesus. O salmista no capítulo de número 7 vai dizer que Deus é um justo juiz. Um Deus que se ira todos os dias. Você pode pensar em alguns momentos da sua vida aonde está Deus, está no controle de todas as coisas. Quando Cristo estava na cruz,
A ira de Deus estava sendo derramada sobre ele. E a ira de Deus vai ser derramada na face da terra. Covid-19 não passa de cócegas do que vai vir para o mundo. Mas há uma esperança para nós nessa noite. Porque Jesus Cristo, Ele clamou naquela cruz: Pai, aleluia, em tua mão está o meu Espírito. Tetelestai, está consumado. A profecia do Gênesis 3,16 foi cumprido. Cristo foi ferido no calcanhar, mas Ele esmagou a cabeça da serpente. O escrito de dívida que era contra nós, segundo as suas ordenanças, de tal forma que éramos contrárias, nós éramos devedores de Deus. Esta dívida, ela não prescrevia, ela não decaía, mas Cristo Jesus naquela cruz, a Bíblia vai dizer em Colossenses que Ele rasgou a dívida e cravou na cruz para expor para o reino espiritual, para todo o principado e potestade, que agora existe um novo tempo, que agora existe uma nova salvação, que agora existe um único caminho, e esse caminho só pode ser visto através dele. Tetelestai, está consumado. Mas no domingo pela manhã, a Bíblia vai dizer que Ele ressuscitou. Aleluia. Se preocupe não. Quero falar para os crentes nessa noite que estão angustiados, que estão sem esperança. Se preocupe não. Porque esse mesmo Deus que veio, que ressuscitou ao terceiro dia, Ele virá nos céus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, com voz de trombeta, com voz de arcanjo, e arrebatará. Você não vai ver um louco pregando na praça quando Jesus Cristo vir pregar a igreja. Você não vai ver loucos nas esquinas com a Bíblia anunciando a salvação, porque haverá um tempo, pastor Eliabe, que Jesus Cristo virá buscar a sua noiva, porque como foi dito nessa noite, Ele foi, mas Ele preparou um lugar para nós e virá buscar nós. Aleluia. Aleluia, irmãos. Amado ouvinte, nessa noite entenda uma coisa: só existe um único caminho, e esse caminho só pode ser revelado através da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha alma se enche de temor e de alegria nessa noite, para ficar até aqui como louco, para dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Por ética cultural, eu vou encerrar para dizer nesta noite que a trombeta vai tocar, que enquanto a trombeta não tocar, existe uma igreja que anunciará que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele dá uma nova roupagem para a nossa vida.